Selic nas alturas, inflação tá nas caras e o dólar nervoso. E tem gente gritando que o Brasil vai acabar. Mas será que isso vai acontecer? Ou será que é justamente nesse momento que se ganha dinheiro de verdade? Vamos conversar um pouco sobre isso. Você já deve ter notado que a taxa Selic está num nível estratosférico, coisa de 15% ao ano, a segunda maior taxa de juros real do mundo. Em um bom português, o investidor brasileiro hoje pode ganhar mais de 9% acima da inflação, praticamente sem risco, graças a esses juros surreais. Parece até piada, né? Mas é a realidade. Então, como que você lucra com a Selic no topo? Tem duas formas, basicamente. A primeira é diretamente na renda fixa. Com a Selic nesse patamar, os títulos de renda fixa estão pagando o que muita ação sonha em pagar. Em março agora, por exemplo, fundos simples de renda fixa renderam em média 1,8% no mês, batendo fácil a média da bolsa no mesmo período. Traduzindo, enquanto a bolsa patina, o Tesouro Direto está colocando dinheiro no bolso acima da inflação. É um retorno real positivo com um risco baixíssimo. Praticamente te pagam para esperar o próximo bull market. E quem é conservador tá rindo à toa, com os juros tão altos assim. Com 15% ao ano, em 5 anos, o seu capital bruto dobra nominalmente. Tudo bem que tem inflação no meio e essa taxa pode mudar, mas ainda assim é uma boa oportunidade. E a segunda forma de você lucrar nesse cenário é indiretamente através da renda variável. Juros altos não dão moleza para a economia, mas criam oportunidades indiretas e ocultas. E quem ganha com juros altos assim? Bancos, por exemplo. O banco empresta caro e remunera o depósito barato. É um spread gigante. Em setores resilientes e cheios de caixa, também se destacam. Empresas que pagam dividendos gigantes, como elétricas, bancos, commodities, viram portos seguros em cenários como esse. Muita empresa boa está se ajustando, cortando gasto e gerando caixa mesmo com crédito caro. Enquanto uns quebram a cara, outros se fortalecem. Além disso, pensa comigo, juros altos derrubam o preço de ativos de risco. Bolsa, imóveis, fundos imobiliários. Então, indiretamente, é promoção na renda variável. Quem tem caixa agora pode pescar ações descontadas e imóveis a preço de banana, preparando o terreno para quando os juros caírem. Quando a Selic finalmente ceder, e uma hora ela vai ceder, esses ativos podem valorizar muito. Ou seja, em vez de você chorar porque os juros estão altos, por que não lucrar com isso diretamente na renda fixa ou indiretamente procurando barganhas na renda variável? E muita gente ignora a marcação ao mercado. Nome chique, né? Eu tenho um vídeo só explicando sobre marcação ao mercado. Vai estar aqui em cima. Mas resumindo em uma frase, basicamente, quando o juros sobe, o preço do título cai. Quando os juros cai, o preço do título sobe. Seu título é marcado a mercado. Ou seja, se você vender antes do vencimento, você vai aceitar receber o que o mercado está precificando para aquele título no momento atual, que pode ser para mais ou para menos. E como que você usa isso a seu favor? Se você acredita que esses juros estratosféricos vão cair lá na frente e o mercado espera sim cortes em 2026, você pode travar agora em uma taxa alta de um título pré-fixado ou IPCA. Aí quando a Selic começar a despencar, o preço do seu título vai disparar. Tem investidor experiente fazendo exatamente isso, comprando título pré-fixado com a taxa alta agora. Quando os juros caírem, adivinha, o preço desse título sobe e ele vende antes do vencimento por um valor bem maior. Por exemplo, se você comprou um tesouro pré-fixado pagando 15% ao ano fixo, daqui a um ano o cenário melhora e os juros do mercado caem para, digamos, 10% ao ano. Quem tem um título antigo pagando 15% ao ano, está com a faca e o queijo na mão. Seu título fica muito mais atrativo que os novos de 10%. Então muita gente vai querer comprá-lo de você. E o resultado? O preço do seu título sobe para equilibrar essa diferença. Pelas contas, um título de longo prazo poderia valorizar facilmente 10, 20 ou até mais nesse movimento. E quanto mais longo for o vencimento do título, maior o ganho potencial. Tem casos de títulos públicos que já renderam mais de 30% em poucos meses, só com a expectativa de corte na Selic. É isso mesmo que você ouviu, renda fixa dando rentabilidade de ação. Mas preste atenção, a marcação ao mercado só vira lucro de verdade se você vender o título antes do vencimento. Se você segurar até o final, você vai receber só os juros combinados. Ou seja, o pulo do gato aqui é saber a hora certa de entrar e a hora certa de sair. É claro que esse jogo tem dois lados. Se você travar os juros e ele subir mais, o preço do título cai e você toma prejuízo se vender antes. Portanto, use com estratégia. Não é mágica, é oportunidade para quem entende o ciclo. Com juros altos como eles estão, a estratégia é simples. Compre títulos longos pré-fixados ou atrelados à inflação agora e fique de olho. Quando o Brasil sair do modo hard e começar a baixar os juros para estimular a economia, você realiza o lucro. Isso vale para o Tesouro Direto e também para debêntures, CRIs, CRAs, LCI, LCA. Mas só lembrando que nos títulos privados, a liquidez é menor. Nem sempre dá para vender na hora, mas o conceito é igual. No Tesouro a liquidez é diária e no privado você precisa achar um comprador. De todo modo, a ideia aqui é ser esperto. Enquanto muita gente está só reclamando, você pode armar um strike lucrativo para o futuro
usando a marcação a mercado. E uma coisa que eu falei no começo do vídeo, sobre dobrar o patrimônio. Será que existe essa oportunidade mesmo ou é ilusão? Com esses cenários atuais, existe realisticamente boas oportunidades de dobrar seu patrimônio nos próximos anos. Mas já aviso, dobrar o patrimônio em pouco tempo normalmente implica risco muito alto. Não existe almoço grátis, mas as oportunidades existem. Primeiro, a via conservadora. Com os juros nesse nível, se você reinvestir tudo que ganha, você quase dobra o seu dinheiro em 5 anos, apenas com renda fixa. Pois é, meus amigos, a magia dos juros compostos a 15% ao ano faz R$ 100 virar cerca de R$ 200 em meia década, fora os impostos. Parece lento para quem quer enriquecer do dia para a noite, mas convenhamos, é ganhar muito sem esforço. Porém, vamos supor que você quer dobrar o seu patrimônio em termos reais, acima da inflação, ou em menos tempo. Aí você vai ter que assumir risco na renda variável, ou em um negócio. E aonde que estão as boas oportunidades de alto potencial? Na Bolsa Brasileira, tem ação dando sopa, descontada demais, a ponto de algumas casas de análise projetarem valorização de 50%, 80%, até 100% nos próximos 1 ou 2 anos, se as coisas melhorarem. E não é exagero, tem relatório recente da Genial Investimento mostrando 14 ações baratas na Bolsa para 2025, com potencial de alta acima de 50% cada. Os analistas basicamente disseram: as ações brasileiras estão baratas demais para serem ignoradas. Quer um exemplo? A ação mais barata da lista é a Vamos, uma empresa de locação de caminhão e equipamento. Ela está sendo negociada cerca de 5,3 vezes o lucro estimado, o que é ridiculamente baixo. Os analistas calculam que o preço justo é quase o dobro do atual. O potencial de 99,8% de alta, quase dobrar o capital se a empresa entregar o que espera. Outra analista é as lojas Marisa. A rede de varejo sofreu horrores e está tão descontada que o potencial de alta passa de 90% segundo os analistas. Tem construtoras como a STEC, MRV, massacradas pelos juros altos, agora sendo negociadas a frações do valor patrimonial. Se os juros caírem e o setor respirar, essas empresas podem multiplicar de valor. Tem até empresas gigantes tradicional aparecendo com potencial. A Natura, por exemplo, apanhou nos últimos anos e as suas ações poderiam subir 75% rumo ao preço justo estimado. E por aí vai. Só lembrando que isso não é nenhuma recomendação de investimento. Faça suas próprias análises e invista com segurança, fechou? É claro que nada garante que essas altas se concretizem. A projeção de analista não é bola de cristal, mas os fatos são: tem muita empresa barata sendo negociada a preço de banana, porque o mercado está pessimista agora. Se esse cenário fiscal melhorar, com juros caindo e o risco fiscal controlado, a quantidade de short squeeze pode ser linda de ver. Agora é importante: eu não estou dizendo para você sair comprando qualquer coisa, achando que vai dobrar o seu dinheiro de forma fácil. Ações baratas podem esconder armadilhas. Às vezes, elas estão baratas porque a empresa está mal das pernas e pode quebrar a qualquer momento. Então selecione com critério. Mas que existem pechinças de qualidade na bolsa, existe. Quem fizer o dever de casa agora, escolhendo boas empresas descontadas, pode colher multiplicação no patrimônio nos próximos anos. Dobrar o patrimônio não é fácil, mas num país de volatilidade como o nosso, é bem possível. Basta lembrar dos ciclos. Quem comprou ações no fundo de 2016 dobrou ou triplicou até 2019. Quem entrou no pânico de 2020 fez 100% em um ano. A história se repete para quem está atento e preparado. Então abre o olho, ou você aproveita a liquidação agora, ou não aproveita mais. O Ibovespa hoje negocia um PL esperado para 2025 em torno de 7,2 vezes, bem abaixo da média histórica nos últimos 10 anos, que é de 10 vezes. Ou seja, o agregado da nossa bolsa está com desconto em comparação a ela mesma no tempo. Tem até gringo dizendo que o Brasil está barato. E recentemente foi mencionado que, excluindo a Petrobras e a Vale, que distorce um pouco o PL implícito do mercado brasileiro estava 9,5, contra a média de 11 na década. Então, pelo critério de múltiplos, estamos baratos, e isso é fato. E o que esses múltiplos indicam? Que o mercado precifica um cenário bem pessimista para os lucros futuros. Parte disso é porque 2023 e 2024, os lucros das empresas deram uma patinada, mas também tem o componente a aversão ao risco. O investidor só paga PL alto quando ele confia no crescimento. E convenhamos que a confiança não anda a nosso forte. Fiscal no limite, juros na lua, inflação alta, por aí vai. Então os múltiplos baixos refletem esse ceticismo. Para quem é contrariano, aí que mora a oportunidade. Comprar quando todo mundo está com medo. E quer saber aonde estão as maiores barganhas? É só ver a lista das menores PLs da bolsa. Basicamente, commodities, setor financeiro e energia elétrica. Não por acaso, muitas dessas empresas estão com PL abaixo de 5. Por exemplo, a Petrobras, a gigante do petróleo, chegou a ser negociada a PL na casa de 4 e pouco. Beleza, a Petro tem risco político no precinho, né? Mas ainda assim, está extremamente barata pelos fundamentos. E os bancos? Olha o Banco do Brasil, PL 4,4 e distribuindo dividendos gordos, e nem é uma empresa quebrada. Muito pelo contrário, lucros recordes. Eu vi CEMIG também, a PL de 5,5 outro dia. Transmissão Paulista, perto de 6, com um ótimo histórico de dividendos. O setor de siderúrgica,
E mineração igual, Gerdau, Bradespar, com múltiplos na faixa de 3 e 5. Claro que podem ser ciclos de lucro alto agora, mas impressiona. Ou seja, os setores old school, banco, energia, commodities, estão sendo tratadas como refúgio. Geralmente, quando coisas boas ficam baratas assim, é questão de tempo até o mercado perceber. Alguns podem chamar de value trap, mas nesse patamar de múltiplo, o cara já paga o investimento em poucos anos de lucro, se nada catastrófico ocorrer. Tem muita ação boa aí e que pode render muito retorno para quem é paciente. Então, sim, as ações brasileiras estão baratas pelos múltiplos. E isso indica oportunidade? Em grande parte, sim. Principalmente para quem tem horizonte de evento para alguns anos. Mas atenção, o barato pode ficar mais barato antes de subir. O humor do mercado no curto prazo é imprevisível. O investidor tem que aguentar a volatilidade, talvez, e a sua pechincha cair antes de subir. Faz parte do jogo. O importante é ter convicção nos seus fundamentos. Se a empresa é boa e tá barata, você segura e ganha lá na frente. Quem tiver sangue frio pode colher fruto quando a maré virar. E aquela perguntinha dramática, o Brasil vai acabar? Afinal, não adianta nada você ganhar dinheiro com investimento e o país implodir. Você já deve ter ouvido alguém dizer, que desse jeito o Brasil vai acabar. Vai virar uma Argentina, vai virar uma Venezuela, fuge enquanto pode. Mas vamos aos fatos aqui sem pânico. O Brasil hoje tem uma dívida alta e paga juros absurdos sobre ela. Em 2024, o gasto do setor público com juros foi um recorde histórico, cerca de 950 bilhões, 8% do PIB só em pagamentos de juros. E não, você não escutou errado. 8% de tudo que o país produz vai só para bancar os juros da dívida. E isso fica insustentável no longo prazo. Nosso orçamento já sangra com juros. Quase metade do que o governo arrecada vai para pagar credor ao invés de investir no país. Então o risco fiscal existe sim. Se a dívida continuar crescendo sem o controle e os juros permanecerem altos, uma hora a conta não vai fechar. Mas calma lá. Hoje a dívida bruta está na casa de 76% do PIB, que não é baixo, porém está longe dos níveis de países que quebraram. Nós chegamos a 80% no pós-pandemia e voltamos para 70 e pouco. Além disso, grande parte da nossa dívida é interna e em moeda local. Ou seja, o Brasil deve em real para o seu próprio povo na grande medida. E tem mecanismo de rolagem. A situação é muito diferente do que um país emergente, endividado em dólar e que fica sem reservas. Porque a dívida externa federal é relativamente pequena, cerca de 310 bilhões de reais, com 54 bilhões de dólares. Uma fração minúscula da dívida total. E o Brasil tem reservas internacionais na casa de 330 bilhões. Isso nos coloca entre os 10 países com as maiores reservas do mundo. Traduzindo, o risco de calote externo do país não conseguir pagar a dívida em dólar é praticamente nulo no curto e médio prazo, porque temos dólares de sobra guardado. Até exportamos muito mais do que importamos em anos recentes. O saldo externo é positivo graças às commodities. Então aquela história de vai faltar dólar no Brasil ou vai dar calote lá fora, não se sustenta muito com os dados atuais. Em outras palavras, não vai acabar agora. Mas se continuar empurrando com a barriga por muito tempo, aí sim pode virar uma bomba relógio e pode explodir lá na frente. Então o Brasil acabar, eu diria que é um mito recorrente. Nosso país adora flertar com caos, mas daí acabar de vez, eu acho bem difícil devido ao nosso histórico. Nós temos uma economia diversificada, instituições funcionando, com problemas, é claro, né? E também aprendemos muito com as crises passadas. Não somos uma Venezuela da vida. Nossa dívida é alta, mas não hiperinflacionamos a moeda a ponto de destruir. Nossas reservas são fortes, diferentemente de países que literalmente ficaram sem dólar e tiveram que pedir arrego. O que pode acontecer se não cuidarmos é a gente ficar patinando, um crescimento baixo, juro alto por muito tempo, a inflação resistente, é aquele cenário de perde e ganha, perde e ganha. Poderia virar uma crise feia se houvesse um descontrole fiscal total e um choque externo bravo, mas hoje não é o caso. Em resumo, o Brasil não vai acabar, mas também não está nadando em tranquilidade. O maior risco é a gente não fazer a lição de casa fiscal. Dívida alta com juros altos é combinação explosiva. A solução é crescer mais ou reduzir gasto. A boa notícia é que a inflação está relativamente controlada e se conseguirmos domar as expectativas e arrumar um orçamento, o Banco Central pode finalmente baixar a Selic. Aí, meus amigos, alivia muito. A economia dá uma respirada, os lucros das empresas sobem, a bolsa decola e o próprio custo de vida cai. Por isso, tudo que conversamos antes, renda fixa bombando, ações baratas, depende desse cenário de melhora. Tudo errado. E o Brasil for pro buraco, claro que nada disso realiza. Mas a probabilidade de um completo colapso é bem baixa. Vamos ser críticos, mas sem catastrofismo barato. E aí, me conta o que você acha desse cenário atual. O que você vai fazer? Você vai lucrar com a Selic alta? Você vai montar uma posição para dobrar seu patrimônio? Ou você prefere esperar as coisas melhorarem? Bom, se esse vídeo te agregou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Nos vemos no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Felipe Augusto e esse foi mais que